Boa noite, turma boa. A gente aqui reunido nesse super especial da semana, falando sobre eleições municipais. Hoje a bodega está super recheada aqui dessa nossa militância Maravigold, como eu chamo. Então, 3 pessoas que eu gostaria muito já de ter recebido aqui na bodega, a gente não teve a oportunidade. O Igor estava ali em plena campanha, todo mundo aqui estava ali ainda muito envolvido e tal com eleições. Então, finalmente chegou o dia que eu consigo trazer aqui a Carol, o Igor e o Jusemar. Gente, sejam muito bem-vindos à Bodega da Turma Boa. Como vocês sabem, aqui é um ambiente acolhedor, é um ambiente entre amigos. Uma bodega aqui no Nordeste não é uma coisa bagunçada, não. Eu já descobri que no Rio uma bodega é uma coisa bagunçada, né? Mas uma bodega aqui é uma vendinha muito simples, muito acolhedora, onde você pode tomar um café, onde você pode tomar uma cerveja, mas você também compra um pacote de margarina, sei lá, sabe? Então é esse. A nossa ideia aqui, quando a gente pensou no nome da bodega, foi também porque na fala de Ciro ele diz, né? O fulano de tal nunca administrou uma bodega das pequenas. Eu digo, olha aí, ele pode dizer outra coisa de mim, mas menos que eu nunca administrei uma bodega, entendeu? E essa bodega aqui é organizada e é muito bacana. Tem sido uma experiência incrível, sabe, para mim, aqui, desde que eu comecei essas histórias aqui. E olha que eu nem sou jornalista nem nada, me meti a fazer isso aqui e encontrei um monte de gente maluca aí, como vocês, que toparam conversar comigo aqui, nas maluquices das lives aqui, a gente começa. Já teve toda sorte de situação aqui, mas tem sido uma experiência muitíssimo rica. Então, sejam muito bem-vindos aqui de coração, assim, desde já, muita gratidão por essa conversa aqui, que eu tenho absoluta certeza que vai ser cheia de conteúdo muitíssimo bacana. Quero deixar já um beijo para o pessoal que está aí no nosso chat, que sempre nos acompanha aqui. Gente, vocês são a razão da Bodega da Turma Boa existir. Então, porque mais do que quem senta aqui comigo, né, nessa conversa, vocês que nos assistem. Então, vocês têm todo o meu carinho, o meu respeito aí. Os avisos aqui eu vou deixar para o final, para a gente não demorar muito a começar a nossa conversa sobre eleições municipais com essas 3 figuraças maravilhosas aqui da nossa turma. Então, já dei boas-vindas para vocês, já dei boas-vindas para o pessoal que nos acompanha. E vamos lá, vamos começar. Eu quero começar logo com uma pimenta, com uma situação aqui que a gente presenciou dentro da nossa militância aí, nesse caminhar de 2020. E eu não gostaria de deixar aqui de conversar com o Igor. O Igor é de João Pessoa, o Igor foi candidato, o Igor lutou para ser candidato, e eu queria muito ouvir essa história, porque às vezes a gente ouve as coisas muito truncadas, às vezes a gente não tem como se certificar, a gente não teve proximidade, né, com todo mundo o tempo todo, e eu queria começar já assim, nessa vibe aqui, para o Igor contar para a gente um pouquinho sobre essa experiência dele, e depois a gente entra na parte das eleições municipais propriamente ditas. Então, conta aí, Igor, para a gente. Boa noite, gente. É um prazer, eu agradeço a Laura por estar aqui, né, nessa conversa. E, assim, agora a gente meio que ri de uma coisa ou outra, mas durante o período eleitoral foi um negócio complicado. Eu estou no PDT faz cerca de 3 anos, né? Eu entrei no PDT por causa de Ciro, acho que eu fui um dos trazido junto com tanta gente que veio por causa de Ciro. E eu entrei no PDT e eu já tinha muitos ideais, eu já passei minha vida lutando enfim, junto com o movimento estudantil, eu passei minha vida lutando por melhorias, eu fui estudante de escola pública, eu uso o transporte público, eu uso a saúde pública, então, assim, eu conheço bem onde é que estão os problemas, e aí eu resolvi, né, depois de tanta coisa, a gente não se sente representado, e eu estava sempre ali junto com todo mundo, então eu disse, bom, nós como sociedade, nós temos que nos colocar nesse meio, porque nós que vivemos isso, nós temos que colocar as novas agendas, né? E aí eu resolvi entrar e eu comecei a participar de reuniões. Eu passei mais de um ano indo para reuniões no PDT para poder ser candidato a vereador. E nessas reuniões tinha muita gente, porque assim, vinha muita gente que chegou depois. Eu era o segundo, assim, mais antigo que estava lá. Muita gente entrou no PDT ali e queria ser candidato e assim,
não tinham os valores, né, do partido. Né? Era simplesmente gente que vai para um partido porque a gente tem essa ideia nacional de como funciona o PDT, mas em cada estado, cidade, algumas coisas são diferentes, e acaba que alguns partidos ficam qualquer partido. E aí, aqui, juntou muita gente que não tinha, assim, os ideais do PDT, que inclusive tinha até gente com ideais bolsonaristas, e que iriam ser candidatos, né? E eu passei, assim, durante muito tempo aí lutando, juntando gente e tal, e de repente, né, lá ali, logo no início da candidatura, aí vem uma ideia, uma ligação para dizer que iam cortar a minha candidatura, né? Porque, assim, tem um número de mulheres e um número de homens, tem que ter 30% de mulheres. E aí uma candidata desistiu, né? E assim, para mim, que eu já estava ali naquelas reuniões, já dava para ver que assim, que o pessoal não me queria por ali, né? Que eu, assim, eu sou da turma de Ciro, aqui o pessoal não tem compromisso com Ciro. E assim, eu tenho essa luta pelos valores do PDT e tal, o pessoal não queria muito que eu estivesse por ali. Então, veio essa candidatura. Ô, Igor, pode falar. Desculpa te interromper. Qual que é a cidade mesmo que você mora e você participa? João Pessoa. Ah, João Pessoa. Certo. E aí veio essa ligação de que iam cancelar, e assim, eu tinha passado já um ano engolindo muita coisa, porque a gente participa de grupos e a gente tem que ouvir várias coisas, vários absurdos, tinha todo tipo de absurdo, e aí eu ver logo que estou ali há tanto tempo, que tem a ver com o partido, logo eu ser o convidado a ser retirado com gente que estava ali, tinha acabado de entrar no partido, muita gente tinha acabado de entrar, que não tinha nada a ver com os valores. E aí eu fiquei muito revoltado, né? Na verdade, eu já estava engolindo muita coisa que eu acho que não vale a pena expor aqui. E aí, aquele momento foi um momento que eu soltei. E aí eu falei, né? Eu fui atrás e, assim, a militância na internet também fez uma pressão. E aí, enfim, de toda forma, a gente conversou aqui, resolveu por aqui e ficou certo que minha candidatura iria continuar. Mas, obviamente, que se ela iria continuar depois do que eu tinha feito, haveriam problemas, né? Eles colocariam todo tipo de dificuldade na minha campanha. Então, a gente teve, e assim, eles continuaram sabotando minha campanha por aqui, sabe? Entrega de material, entreguei um material para ser feito, foi feito outro, eles, demorou, assumiu coisa. O horário, o guia eleitoral que passa, que é aquela chamada, meu nome é tal, meu número é tal, passa na televisão, né? O meu sumiu, né? Todos os candidatos estiveram presentes em todas as emissoras, né, com seu guia eleitoral, e o meu não foi apresentado em nenhum momento, né? E assim, eu fui questionar, obviamente, eu já tinha acontecido já muita coisa, eu perguntei ao partido qual era o motivo, aí, a gente esqueceu de entregar o teu. E assim, eles vão falando essas coisas. Enfim, infelizmente, a situação do partido é essa aqui, e a gente foi chamado como militância. O PDT Nacional faz essa propaganda, venham jovens com ideias pelo PND e tal, e quando de repente, a gente chega, a gente vê que não é isso. Eu acabei conversando com candidatos de outros estados, né, e acabei descobrindo que em alguns estados a coisa era bem parecida com o que era aqui. E, enfim, para a gente é bem frustrante. Eu sempre, assim, eu acredito que, assim, nos espaços nos espaços políticos, a luta por espaços, né, pelo poder, eu acho que é próprio da política. Mas essas coisas da politicagem me deixam muito, né, porque que foi isso que aconteceu contigo, foi da politicagem, não é da política, né, não é uma luta pelo poder, né, sei lá, é uma coisa tão baixa, tão, né, tão que desmerece, descredencia tudo, que, assim, para mim é uma coisa que dá ainda mais valor, sabe, assim, a essa nossa militância, essa nossa parte da militância que resolveu se candidatar, enfrentar todas essas coisas, sabe, Igor, porque infelizmente não é só você, assim, sabe, queria eu que fosse só você, um caso extra, mas não é, com muita gente com quem a gente conversou aqui durante essa campanha inteira e tal,
essas dificuldades estão realmente postas, e não é só uma questão da gente dizer assim, é uma luta, eu não vejo como, é uma luta pelo poder, sabe, é uma luta de espaço, pelo espaço, isso é normal da política e tal. Eu não gostaria, não, eu acho que poderia ser de uma forma legítima, sabe, assim, digamos que fossem grupos políticos, se você com seus apoios, com as suas ideias, disputando um espaço com outro que também tivesse outras ideias e também tivesse o grupo político dele e tal, isso sim, eu acho que é próprio da política e seria legítimo, né, dentro de um diretório, e não esse tipo de coisa. Isso é sabe, um trecho aí que eu gostaria muito que o PDT conseguisse, assim, aproveitar dessa militância nossa que está chegando, com essas características, para fazer isso, para dar ao partido a grandiosidade que ele tem, que ele, estruturalmente, ele tem, né? A Carta de Lisboa dá ao PDT um anos-luz à frente de qualquer outro partido, por melhor que se pretenda ter sido no país. Não existe igual a estruturação do PDT, né? Mas bora lá, vamos ver, vamos tentar fazer a nossa parte para ver se a gente consegue, né, de alguma forma, chegar em 2022 mais estruturado, mais alinhado, e pronto. Muitíssimo bacana aí o teu depoimento, viu? Brigadão aí já por essa chegada, show de bola. Deixa eu escutar agora o nosso querido professor Jucemar. Professor Jucemar, conta aí pra gente, interior de São Paulo, como é que foram as eleições, como é que você se sentiu, como é que é o PDT aí na sua cidade. Eu não sei se você tem essa proximidade, que possa ter uma visão, né, um posicionamento, mas como é que foi aí, como é que você sente a eleição aí para o estado de São Paulo também, que está pegando fogo, não está muito diferente de Recife, está pegando fogo. Bem, primeiramente, deixa eu dar aqui a minha boa noite, o meu bom dia, boa tarde, para quem, dependendo do horário que cada um tiver depois, né, acompanhando e assistindo aqui essa nossa bodega na Turma Boa, né? Agradecer muito, Laura, pelo convite, fiquei muito lisonjeado, muito feliz mesmo em poder participar, né? A gente acompanha muitas das vezes um pouquinho de longe, um pouquinho distante, né? Todos aqui que estão ao nosso redor, a nossa turma ali, né? Hoje em dia eu tenho estado mais no Twitter, né? Então eu tenho conhecido mais o pessoal ali do Twitter, já fui muito no Facebook, já cansei do Facebook, acho que muita gente tem se cansado lá do Facebook, né? E tem sido assim que eu tenho tido inicialmente, né, um maior contato com todos e todas, tenho ficado muito esperançoso, né, inclusive, né, com o que nós temos visto, as discussões, as participações, as contribuições. Muito feliz mesmo de poder hoje estar aqui colaborando e não só conhecendo um pouquinho mais de cada um dos que estão aqui hoje, né, o Igor, a Carol. O Igor realmente eu não conhecia até então, né? Eu espero poder acompanhá-lo mais. Já fiquei muito até surpreso e muito impressionado já com essa trajetória e com essa experiência pela qual ele acabou de passar e nos relatar aqui. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também. Espero colaborar um pouquinho com isso. E a Carol, acompanho a Carol lá via Twitter, uma outra publicação, de vez em quando estamos ali, né? Trocando umas ideias, dando umas curtidas. Acho que o importante é sempre isso, incentivando entre nós e assim a gente vai expandindo, né, cada vez mais a nossa militância, mesmo que seja virtual, né? E nesse sentido, até talvez para me apresentar um pouco mais, para quem não me conhece ou para quem talvez não interaja tanto comigo, né? Talvez até para esclarecer algumas coisas também, né, sobre como que a gente acaba militando, né? Eu, por exemplo, posso dizer isso com tranquilidade, até muito pouco tempo eu não tinha e não tenho, na verdade não tenho mesmo, uma atuação, vamos dizer assim, mais efetiva em termos eu não sou filiado ao PDT, né? Já participei de alguns eventos no PDT aqui na capital, mas não aqui ainda em Taboão. Daqui a pouco eu vou até trazer uma novidade aqui sobre isso, né? Já participei de outros eventos virtuais, enfim, de manifestações. Teve um período aqui em São Paulo, eu morava em plena Paulista, para vocês terem uma ideia, né? Eu morava ali na Paulista com a Brigadeiro, então, quer dizer, todo tipo de manifestação da parada LGBT para todas as demais que tinham ali na Paulista, eu estava próximo, né, e antenado ali sempre
essas manifestações também da direita, e, nossa, impressionante, né? Tenho muito registro disso, fotos, vídeos e tudo mais. Mas, pessoalmente, a minha participação ainda eu considero muito insípida, assim, né? Muito fraca, vamos dizer assim, do ponto de vista mais concreto, né? Eu sempre, até talvez, eu não sei se... A Laura é advogada também, né, Laura? E, às vezes, esse nosso meio, ele é um pouco complicado, né, com relação a isso, quando a gente acaba nos comprometendo com certos ideais e tudo, infelizmente a gente vive num meio que muitas das vezes acaba restringindo um pouco isso, né? O fato de eu ser professor também, a gente vê todas essas polêmicas, né, envolvendo a área da educação, escola sem partido, nós somos considerados professores que são doutrinadores, umas coisas assim, todas essas coisas absurdas, eu sempre achei um absurdo isso, né? Mas sempre tive uma postura pessoal, né, até do ponto de vista ético mesmo, e muitas vezes não me expor ou não ser muito assim incisivo em termos de ideias, assim, ou pelo menos do ponto de vista de ideias partidárias especificamente. É claro que aquela neutralidade que muitos querem, ela não existe, né? Ainda mais no direito. Eu toco em temas, eu dou aula de direito penal, dou aula de direito constitucional, então eu toco em temas de direitos humanos, né? Direitos fundamentais, questões muitas vezes polêmicas, como questão do aborto, da minoridade, né? Da violência, da segurança, e às vezes só pelo meu posicionamento constitucionalista, olha só, nem eu diria de esquerda ou progressista, mas muitas vezes quando eu me posiciono dizendo tão somente o que está aqui, ó, na Constituição, isso já é motivo para muitos dizerem e me colocarem a pecha, eu já ouvi muito isso, porque ele é comunista, ele é doutrinador, e não sei o que lá, é muito difícil. Esquerdista, você é um professor esquerdista, petista, olha, eu já fui chamado... Hoje eu digo, vocês estão me xingando. Vocês estão me xingando, não, olha. Aí petista não, quer me chamar de esquerdista, chama, agora de petista não, aí é ofensa. Para tudo tem um limite, então, né? Então, para tudo tem um limite. Então, por conta de tudo isso, eu acabei sendo muito reservado em relação a partido, a partidarismos, né? Nunca fui filiado, enfim. Mas, o que nós estamos vivendo hoje, né? Inclusive, na entrevista do Boulos, né? Não sei se vocês assistiram no Roda Viva, teve um momento lá que perguntaram, aquela questão, né? Estão tentando colocar ele com uma imagem de radical, e ele começou dizendo assim, olha, é complicado me chamar de radical no momento que nós estamos vivendo hoje, um momento em que o ódio domina, né? Praticamente tem dominado a nossa sociedade, né? Então nós temos que nos posicionar, temos que arregaçar as mangas mesmo, né? Seja virtualmente, seja partidariamente, e fazendo isso esse trabalho aqui magnífico que você tem feito também, de reunir e trazermos todos aqui para expormos as ideias, né? E não dá mais também para a gente ficar somente, vamos dizer assim, numa militância de computador, sentado na sua casinha e tudo mais, né? E eu vou dizer também que, estou tentando não fugir muito assim da pergunta, mas depois, se quiser, a gente retoma, né? Mas eu posso dizer também que, por me inspirar muito no Ciro Gomes, né? Acho que todos nós aqui, ele traz um projeto que realmente nos inspira, né? E que faz com que a gente tenha realmente uma esperança aí no futuro, né? Por também oferecer vamos dizer, uma terceira via, né? Entre os extremos, eu acabei que eu tenho assumido muito mais, de uns 2, 3, 4 anos para cá, vamos dizer, essa militância, tenho me assumido mesmo progressista, trabalhista, cirista, qualquer coisa que queiram me dizer, né? E em breve, é o que eu ia dizer agora, e eu diria de uma maneira mais objetiva, em breve pedetista. Por quê? Agora eu vou ser objetivo. O que aconteceu aqui em Taboão da Serra nessas eleições municipais, né? Eu conheço algumas pessoas, né, dos que se apresentaram aí para o pleito municipal. Sou amigo, inclusive, até mais de um dos que foram candidatos, né? Mas, claro, eu acabei me aproximando, né, de uma maneira um pouco mais direta,
de um desses candidatos, que era o Eduardo, né, Eduardo Nóbrega, aqui em Taboão da Serra. Ele já foi vereador, né, tem uma carreira bastante conhecida aqui. E um outro vereador que também estava sendo cotado para ser candidato a prefeito, que era o professor Moreira, que é do PDT. Eu não o conhecia até então, pessoalmente, né, mas eu acredito que o que aconteceu foi que ele não conseguiu, né, uma viabilidade para sua candidatura autônoma, e eles se uniram, embora sejam de partidos, né, que, vamos dizer assim, em nível nacional, não seria talvez o que pareceria ser a melhor aliança. Se eu não me engano, o Eduardo ele é do MDB, se eu não me engano, do MDB. Com MDB e PDT, que foi a chapa aqui. Depois, se for outra, eu me corrijo, porque eu sempre confundo o MDB com o DEM, mas acho que foi o MDB mesmo. E com isso, eu falei, bem, agora, tendo um pedetista na chapa, eu consigo, né, me assumir e estar mais próximo dessa candidatura. E foi assim que eu consegui me aproximar, conheci o professor Moreira, conversamos, e ele me convidou, né, porque o diretório aqui de Taboão, ele é novo, né, ele está ainda sendo formado, e ele tem reunido as pessoas que se identificam, né, que podem contribuir, e eu, querendo ou não, aproveitei esse momento, porque falei, não, agora vai, né? Agora, então eu estou aí com esse convite para filiação, e até estou anunciando isso, eu já fiz a nossa propaganda aqui da nossa bodega, já passei para eles, e com certeza eles vão assistir, se assistirem, já vão saber aí que em breve eu estarei bastante empenhado aí tentando contribuir o máximo possível com tudo aqui, né? Então, assim, vai ser um primeiro passo agora para esse lado, né? Não conheço ainda muito bem como funciona aqui, essa experiência que o Igor acabou de relatar, não sei como exatamente, pode ser que seja assim ou não, né? Espero que não seja desta maneira, mas dando só um toque com relação a isso, eu imagino o quanto seja difícil, né? Essa conciliação dos novos com os que já estão muitas vezes estabelecidos, e nos municípios, né? Acho que não é só a realidade, não é só aqui, isso deve ser muito comum, né? Já existe ali o dono do partido, o SIC, ou aqueles candidatos que já são ali, né, né, históricos, questão econômica, exatamente, né? E às vezes cria essas barreiras. Eu quero acreditar que não vai ser assim, né? Mas espero, de alguma maneira, como eu disse, vou me oferecer, quero contribuir, quero me aproximar, e vamos lá. Acho que estou animado assim para que tudo dê certo. Maravilha! Eu já ia dizer, antes de você dizer que já ia se filiar, eu ia dizer assim, vem, bobo, aqui tem fofoca, tem treta, tem fogo no roseiral todo dia e tal, claro. A gente não morre de tédio e não sei o quê. Mas fico muito feliz, viu, Josemar, que você já tomou essa decisão, né? Aqui, o meu diretório aqui, que é o diretório de Jaboatão dos Guararapes, que é uma cidade junto da região metropolitana do Recife, também nós pegamos um diretório que estava... ele não é que não existisse, ele existia, mas era um diretório que estava emprestado, digamos assim, sabe? Ou seja, ele estava sem direção, sem direcionamento, enfim, estava existindo somente, acho que no papel. E aí, sim, nós fizemos aqui um movimento, nosso grupo que chegou para, tipo, pegar isso do zero e ver o que é que está precisando, quem é que está com o nome do presidente, vai lá no TSE procurar saber e tal. Foi um grupo de ciristas, sabe, que chegou, só que a gente chegou assim, a gente teve que chegar na marra, porque a gente não encontrou solo fértil ou terreno que fosse, pelo menos, a gente vislumbrasse que era possível construir, sabe? A gente teve que ir lá e descobrir quem era, com quem estava, quem era responsável, vai para o contador lá para poder pagar as multas dos atrasos e das prestações de contas que não tinha. A gente teve que fazer cota, teve que tirar dinheiro do nosso bolso mesmo ali para poder regularizar tudo aquilo, sabe? Então, foi uma luta, assim, muito árdua, mas pelo menos o Diretório de Jaboatão, assim, nós construímos, não somos, não sei se nós somos a maioria, mas nós somos uma parte desse grupo de militância cirista que chegou lá para dizer não. Porque o pessoal aqui em 2018
a gente não tinha um diretório sequer físico, assim, não existia um espaço físico. Então, quando precisava de material, militante de Ciro Gomes, em Jaboatão, que queria material, santinho, o que fosse para distribuir, para ir fazer campanha voluntária para Ciro, tinha que ir na estadual, no diretório estadual, que é em Recife, para pegar material para trazer para a cidade, sabe? E ainda assim, Ciro teve 41 mil votos aqui. Então, isso não é desprezível, né? Ou seja, aquele voto orgânico é o voto que a gente tem que saber aonde está, tem que juntar essa militância e tem que estar reunido para 2022, né? Então a gente pegou mesmo ali pelo pé para organizar isso e aí conseguimos, assim, depois de muita luta. Foi muita luta, gente, vocês não têm noção. Mas a gente conseguiu tanto regularizar toda a parte documental do diretório, conseguiu fazer convenção, conseguiu deixar tudo, sabe, zerado, assim, para não ter nenhum questionamento, não ficar na mão de ninguém, por exemplo, porque o que a gente sabe muito, viu, Juscelma, que existe muita situação no país, são de comissões provisórias. Os diretórios funcionam em comissão provisória, e essa comissão provisória ela fica sendo só prorrogada, e isso dá um poder muito grande ao presidente estadual, no caso, né? E que se você lança uma chapa, você organiza o diretório todinho, você lança uma chapa, seja lá o que for, mas na hora do vamos ver o presidente destituir ou não renovar essa história da comissão provisória, então foi tudo para o espaço. Entendeu? E a gente tinha muito receio que isso acontecesse aqui, porque em outras eleições, em outras cidades, não na nossa, mas em outras cidades, a gente já viu acontecendo. Então, a gente foi, assim, correu para se formalizar, já que é um diretório que está nascendo aí na tua cidade. Então, vocês façam toda a pressão do mundo para isso ser constituído dessa forma, assim, entendeu? Para que não haja brecha, né? Advogado é um bicho danado, né? Tu sabe, né? Como é que a gente funciona. E aqui é advogada, a presidente do partido, tem eu, o tesoureiro, o marido dela, tipo, é um monte de advogado. Aí o povo, né, cara, é advogado, não sei o quê, não sei o quê. Deixa eu só fazer uma ressalva, né, porque eu sei que depois claro, né, acredito que outros poderão assistir, às vezes o pessoal aqui em Taboão também, vão falar, nossa, esse professor aí está totalmente desinformado e está passando informação errada. Assim, eu até acho que fiquei um pouco surpreso, porque pelo que foi me passado, a situação aqui é essa. O diretório ele está se estruturando. Porque aqui em Taboão é um polo importante até do PDT. Eu conheço aqui em Taboão a Gleides Sodré, eu conheci ela aqui no PDT da capital. Ela foi a candidata a vice-governadora na última eleição aqui, né? A chapa do PDT. Então, é uma pessoa, aliás, mando um beijo, um abraço para ela, uma pessoa extremamente, aguerrida, uma mulher lutadora, desses grandes exemplos mesmo de mulheres na política. Eu sou um grande admirador dela, um grande fã mesmo dela. Mas espero que ela venha me visitar na bodega aqui, viu, Gleide? Com certeza. Eu vou dar essa dica, já fica essa dica para convidá-la. Ela é sensacional mesmo, um grande exemplo, uma grande pedetista e, nossa, realmente vale a pena depois a gente poder ouvi-la e trazer ela aqui para quem não a conhece, né? Mas foi a nossa candidata a vice-governadora aqui no estado, né? Então, por conta disso, eu achei que estava tudo, né, tudo certo e tudo, e já existia esta estruturação aqui. Pode ser que fosse dessa maneira, como você disse, então, uma comissão, né, provisória e tal. Acho que a minha primeira tarefa vai ser estudar um pouquinho mais essa legislação, talvez, específica, né? Existe essa relação do diretório federal, não sei se é federal, estadual, municipal, para poder depois compreender e até contribuir com isso. Uhum. Pois é isso. Então, deixa eu escutar agora essa moça maravilhosa aqui, que todo mundo adora, na turma boa. Carol, bem-vinda mais uma vez. Conta aí pra gente como é a bronca da eleição municipal aí no teu município. Você tem fortes emoções aí também, tem fogo no roseiral aí também. Conta aí, Carol, pra gente. Primeiramente, boa noite. Muito obrigada, Laura. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz, primeira vez. Boa noite, meninos. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, pessoal do chat. Bem, vamos lá. Eu sou de São Caetano do Sul. Nós somos vizinhos aqui de São Paulo. São 13 quilômetros de São Paulo. Então, a gente está aqui do ladinho da capital. A gente está vizinho do Heliópolis aqui, a gente faz divisa. E bem, eleição municipal de São Caetano, tivemos o senhor Auríquio.
O Eurico, ele tá caçado. Então, o que acontece? Ninguém sabe ainda se ele vai poder assumir ou não. Ele está envolvido num processo de... Ai, como que se fala? Ele tem improbidade. Isso, exatamente, improbidade. Foi financiada a campanha dele por laranja, isso aí tá rolando desde 2018, se eu não me engano. O pessoal que estava envolvido nesse esquema foi caçado em São Paulo, ele não, ninguém sabia se ele ia concorrer ou não. Até a última semana ninguém sabia. Aqui o PDT não lançou candidato, a gente estava apoiando o Fábio Palácio, do PSD, inclusive o PSD estava bem forte aqui em São Caetano. São Caetano tem, assim, um núcleo de esquerda bem fraco, assim, né, acho que está engatinhando aqui. Mesmo a gente está aqui no ABC, né, metalúrgico e tudo mais, mas aqui o São Caetano é conhecido por ser bem de direita. É uma cidade nova, começou em 1948. E aí, de lá para cá, a maioria foi de direita. O Auric seria o quarto mandato dele do ano que vem, se ele conseguir, ninguém sabe ainda como vai ficar. Então, assim, é uma cidade que teve um dos melhores IDHs em 2010, tem, assim, muita suspeita de desvio de verba e tudo mais, é uma situação complicada aqui, ninguém sabe o que vai acontecer. E aqui em São Caetano, eu achei interessante, eu não conhecia, inclusive eu entrei com o meu processo de filiação esse ano, eu sou cirista. Inclusive, eu comecei a falar aqui e nem me apresentei, né? Eu sou metalúrgica há 9 anos, então, assim, eu sou associada ao Sindicato dos Metalúrgicos, sou envolvida ali com um monte de petistas, sou meio, assim, olhada de rabo de canto de olho, assim, o pessoal me olha meio estranho, sou abertamente cirista, desde 2018 faço campanha abertamente na empresa, todo mundo sabe, o pessoal enche o saco no grupo do trabalho, faço campanha mesmo. E fiz campanha para todos aqui que teve na região. Mas, assim, São Caetano está engatinhando ainda, o diretório é bem pequeno, a gente não teve ninguém eleito aqui do PDT, infelizmente. O PMD é bem forte, o Plano Municipal de Desenvolvimento, foi uma ideia do André junto com o Pedro, o André Stabile. Então, assim, tinha um projeto bacana, os vereadores preparados, assim, para poder melhorar a cidade, mas, infelizmente, aqui é uma cidade bem bolsonarista. Em 2018, foi 75% de votos para o Bolsonaro. Então, assim, é uma cidade bem bolsonarista, aqui o pessoal é bem de direita. Então, a esquerda está engatinhando. Eu acho que é um... Carol, mas é uma cidade que já foi, por exemplo, petista, porque pensando no universo de metalúrgicos, né? É uma cidade que já foi petista e se transformou em bolsonarista, não? Ou sempre a característica da cidade sempre foi direitista, mesmo a característica sendo todo sempre mundo foi trabalhador? Isso. Aqui o que acontece? Tem a GM, né, que é a General Motors, que é a maior empresa daqui, da cidade. E, assim, aqui é muita cidade dormitório, né? Então, é muito pessoal que trabalha em São Paulo. Hoje em dia, com o crescimento, tem muito empresário, cresceu muito a cidade. Aqui é uma cidade pequena, inclusive, são 15 mil quilômetros quadrados e só 160 mil habitantes. Então, assim, é uma cidade pequena, é uma cidade bem controlada. Aqui é uma cidade, sim, a educação é muito boa, a saúde é muito boa, mas, assim, vem decaindo com o tempo. Então, desvio de verba, essas coisas que é complicado, tá? No nosso país, eu acho que não é uma coisa, assim, só daqui de São Caetano, né? E mesmo assim, é uma cidade muito boa, que da região do ABC é uma das melhores cidades, assim, até por ser pequena, é mais fácil de gerenciar. Mas uma coisa que eu achei até complicado, aqui no ABC mesmo, Santo André e São Bernardo, também elegeu o PSDB, que é o mesmo prefeito aqui de São Caetano, o Auríquio. Então, assim, um polo que era esquerdista, né? Pô, o Lula é de São Bernardo, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, e, assim, uma cidade que elegeu o Paulo Serra, do PSDB, com 76%. Então, assim, o PT não teve nem chance em São Bernardo, que seria o núcleo de base do PT. Santo André também, não teve nem... Foi no primeiro turno. Então, assim, o ABC em si foi totalmente tucano. Chega a ser até meio assustador
onde o berço do sindicalismo, toda a luta sindical, eleger tanta gente de direita, né? Assim, eu acho que é um trabalho, assim, que a gente vai ter que ir aos poucos. Eu até estou me aproximando mais do diretório aqui do PDT. Até foi uma coisa, assim, que eu tive que me afastar, a questão de pandemia, eu consegui, deixei meio de lado, fiz uma militância mais de internet, até por um medo de sair na rua e tudo mais. Eu acho que a gente vive um momento complicado, até da política e tudo mais. E, assim, a meta para 2021 é finalmente me filiar, né, que ainda não sei o meu processo de filiação, e poder me aproximar mais do PDT para poder fazer essa luta acontecer aqui, colocar o Plano Municipal de Desenvolvimento, mostrar para o pessoal as propostas do Ciro. O Ciro foi o segundo colocado do primeiro turno aqui em 2018, então, assim, até foi o Bolsonaro em primeiro lugar por ser bem bolsonarista, mas o Ciro estava logo em segundo, então, assim, temos abertura. Eu acho que é só começar a trabalhar, começar a mostrar para o pessoal as propostas, trabalhar o PND. Eu acho que com o tempo acho que a gente consegue vencer essa luta. E agora estamos aqui apoiando o Boulos, né, em São Paulo. Apoiamos o França no primeiro turno, como felizmente não conseguimos essa aliança, então agora vamos apoiar o Boulos, tentar ver o que vai acontecer aí domingo, que Covas não dá mais. Eu acho que a situação que está São Paulo, eu acho que é um absurdo o pessoal pensar na reeleição do Covas, que eu tenho uma distribuidora de sucos, né? Então, eu tenho muitos clientes em São Paulo. Então, assim, o que eu vejo é assim, uma deteriorização da cidade, sabe? Tem um potencial absurdo e, assim, por uma má gestão, não estão tirando o máximo da cidade. É isso. Muito bom. E aí, já que a gente trouxe o Boulos aqui para a conversa, aqui aqui trouxe o Boulos para a conversa, vamos deixar assim. Deixa eu ouvir vocês de um assunto que surgiu aqui essa semana, nessas conversas aí que a gente teve aqui na bodega. Em relação ao Boulos, eu queria saber a visão de vocês. O que é que seria melhor ou mais interessante, ou o que é que vocês apostam que poderia acontecer? Porque, assim, ele prefeito, ele eleito, ele não tem um cenário, os vereadores não são esquerdistas, digamos assim. Então, ele vai... governabilidade, a questão é governabilidade, né? Aqui é um pouco de achismo mesmo, tipo assim, vocês acham que ele conseguiria, ele sendo eleito, ele seria o radical que, sei lá, ia quebrar tudo, ia assumir a postura, a identidade, a origem dele, ou ele se transformaria no político que precisaria ter a habilidade, que para ter governabilidade, né, para governar, teria que negociar com aquele pessoal todinho ali. Ele faria essa mudança de identidade aí. O que é que vocês acham em relação a isso? Ou talvez até que não seria interessante para ele se eleger, mas sim perder por pouco, porque ele está sendo elevado ou lançado a um outro nível do universo político, né? Ele não é mais aquele ser que tinha, sei lá, X mil votos agora. Agora ele está no segundo turno de São Paulo e agora ele vai ser olhado de outra forma, pensando, digamos que talvez em 2022. Então, o que é que seria mais estratégico? Seria ele perder por pouco, para não se queimar, digamos assim, fazendo uma gestão ruim, e tipo em 2022 ele estaria detonado, uma coisa assim, ou a esquerda estaria detonada, ou não, ou ele faria essa mudança aí de trejeito, né? Assumiria essa outra postura e conduziria aí a prefeitura e tal. O que é que você pensa disso? Deixa eu começar com o Jucemar. Vai, Jucemar. De Cascaia esse abacaxi. Bem, primeiramente, né, Laura, todos os nossos colegas que estão aqui, Igor e Carol, acho que vocês vão concordar comigo que estávamos todos muito ansiosos por conta dessa eleição municipal. Eu acho que a gente estava tão ansioso que, inclusive, a gente se envolveu muito também com a eleição americana, né? Porque
Também lá, aquela polarização toda, né? A gente sabe que o Trump lá também era um grande desses representantes aí mundiais, né? Desse, sei lá, desse neofascismo, né, dessas posturas de extrema direita, infelizmente estava capitaneando isso, né? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: depois da tragédia que foi 2018, né? Depois de tantas dificuldades, dos erros que foram cometidos também por todos os lados, por esse ponto fora da curva, alguns dizem, né? Já tem dito isso, foi um certo ponto fora da curva, essa eleição absurda, né? De um sujeito extremista e totalmente despreparado, incapacitado como o Bolsonaro, que todos nós esperávamos, né? Finalmente, né? Uma nova oportunidade de colocar o debate, né? Para a prova, né? De toda a sociedade, e foi isso que aconteceu agora nas eleições municipais, né? Acho que não foi exatamente como todos nós queríamos, né? Mas o que está acontecendo aí é que agora a gente tem que se posicionar mesmo e apoiar essas oportunidades que nós teremos aí. Em São Paulo, né? Claro, eu acho que é um grande desafio, uma das maiores cidades da América Latina, né? Eu acho muito temerário, muito complicado, né? Ser entregue realmente para o Boulos. Enfim, eu não quero dizer que ele seja inexperiente, é isso que estão tentando realmente pintar, né, em relação a ele, mas eu acho que é um cara extremamente inteligente, extremamente capacitado, né, já toda essa experiência, embora não seja uma experiência, vamos dizer, técnico-administrativa, né, mas toda a experiência que eu acho que ele angariou nos movimentos sociais, que também demanda negociação, demanda diálogo, demanda ouvir, né, receber né, toda essa demanda social, e isso é muito importante para um líder, muitas vezes mais para um líder do que para um técnico ou para um gestor, né? Se pintou muito essa ideia, né, de que a nova política ou os novos políticos, que isso também é uma bravata, uma mentira danada, né? Como aconteceu recentemente, que teriam que ser pessoas técnicas, gestores, administradores e não políticos, né? Parece que está havendo um retorno também em alguns locais com relação a isso. É um desafio extremamente grande para o Boulos, com certeza. Ele vai ter que bater de frente com esses vereadores aí que são eleitos ad eterno na Câmara, né? Ou com grupos que também se formam ali dentro, né? E formam um bloco, e aí muitas vezes eles só fazem as coisas andarem realmente na base da negociação, e é muito difícil a gente saber como que ele vai reagir, simplesmente porque ele nunca passou por uma situação como essa. Infelizmente, essa é uma verdade, um fato, ele nunca foi eleito, né, um cargo tão relevante quanto um prefeito municipal numa grande capital como São Paulo, né? A gente tem esperança, eu acho que a palavra que tem nos movido é essa: esperança, mudança, sair fora de tudo isso que está aí. Ninguém aguenta mais PSDB em São Paulo, pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais essas políticas liberaloides, as políticas voltadas só para uma elite, que não enxergam o povo, que não enxergam a cidade, pessoas que não conhecem a cidade. A verdade é essa: eles não conhecem a cidade. Não é? O vice do Dória, do Bruno Dória, né? O vice dele, ninguém conhece o cara. Eles estão escondendo o sujeito, ninguém sabe quem é ele. E ele também, com certeza, não sabe quem é a cidade, né? Então, torcemos, estamos na torcida. Eu acho difícil, é uma eleição que vai ser muito dura. Se ganhar, vai ser de pouquinho, né? E a sua última reflexão: seria melhor, talvez, ele não ser eleito? Talvez ele chegasse, né, com uma força muito grande, né, um impulsionamento aí para um futuro, sei lá, uma outra futura candidatura, né? Isso daria força. Isso, sem dúvida nenhuma, acho que ganhando ou perdendo, ele vai conquistar, né? O nosso grupo também, o nosso campo progressista, vai conquistar bastante com essa eleição do Boulos, né? Mais ou menos por aí. Muito boa, muito boas considerações. Deixa eu ouvir a Carol agora. Vai, Carol, conta aí pra gente qual é teu sentimento em relação a isso. Bem, como o Ciro já disse, tá atrás de você, temos que ter o dever da esperança. Então, eu estou esperançosa, torço muito para que o Boulos entre no domingo, estou fazendo campanha,
Tô tentando convencer o máximo de gente possível agora. O meu tá no Kindle, não tenho físico ainda. Aliás, me arrependi amargamente de ter comprado físico. Vocês estão me fazendo inveja agora. Mas, mas voltando ao assunto. Bem, assim, eu acredito que o Boulos não vai ser esse radical que as pessoas acham que ele vai ser. Eu acho que não tem nem como. Aliás, eu acho que é bem fantasioso, é bem essa ideia de, não, o Boulos vai entrar nas nossas casas e vai invadir. Eu acho que isso é muito uma falácia para poder afastar, sabe? Você vê que o pessoal usa muito... É uma viagem, né? É uma viagem. Assim, quando a gente estava considerando isso, foi pensando assim, porque faz parte da base dele, do ideário dele, né? Tipo, de como ele se construiu, esse perfil mais de ser... radical é uma palavra ruim, mas vocês entendem aqui o contexto, né? Então, como era que nessa situação, como é que ele se posicionaria se ele não perderia a base? Né? Porque se ele se tornar o político para governar, a base dele vai gostar de ver, dizer, é um vendido, Boulos direitista, né? E não sei o que, a gente que está aqui no meio do campo, a gente entende determinadas vertentes que você tem que ter jogo de cintura e etc e tal para construir, né? Mas quem é mais radical não percebe dessa forma, né? Eu gosto muito dos posicionamentos do Augusto de Arruda Botelho, né, que é um advogado conhecido lá por conta daqueles debates lá da CNN, né, com o Caio Coppola, tudo lá, e ele postou, né, acho que fez um post de um tweet, acho que foi hoje, falou assim, quem que acredita, quem que é o maluco que até hoje acredita nessa bobeira, né, de que alguém vai, mas estou aqui na minha casa, aqui, de repente batem na porta aqui, vamos ocupar seu apartamento, meu, isso é totalmente, né, assim... Mas tem quem acredita em terra plana. O pior é isso, tem quem acredite na mamadeira de piroca, né, tem quem acredite todas essas maluquices, né, então... Tem quem acredite em Bolsonaro ainda, estamos no final de 2020, tem quem defende e acredita em Bolsonaro. Assim, hoje eu estava até no trabalho, estava o pessoal conversando, inclusive até um eleitor de São Paulo vai votar no Covas, bolsonarista, e assim, ele proferiu cada absurdo, eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Porque às vezes o Ciro fala muito pra gente apostar na inteligência das pessoas, mas às vezes dá um certo medo, sabe? Toda vez que ele fala isso, eu fico assim, eu fico, não, inteligência das pessoas. Ele diz isso porque ele não pode dizer o contrário. Ele jamais vai dizer o contrário, por mais que ele creia, entendeu? Imagina um homem feito Ciro Gomes chamando todo mundo de burro. Eita, boi de burro da molesta. Isso posso eu dizer, entendeu? Mas não, Ciro Gomes não pode. E ele, é a psicologia reversa, é de você dizer assim, vocês não estão agindo de forma inteligente fazendo isso, né? Quem é inteligente não vai fazer. Mas ele não pode. Quando ele diz, mas toda vez vem na minha cabeça, eu digo, ele é um gentleman, né? Como é que pode? Não é de uma elegância sem fim. Sem porque, fim, olha... né? Até chamar Bolsonaro de colega, ele ainda chama e tal, não sei o quê. Eu chamar, né, de outras coisas. Mas vai, Carol, conclui aí o teu pensamento. O Ciro é old school, né? Ele ainda segue aquela linha diplomático, né? Que o político ele tem que... elegante, ele não vai passar por cima, sabe? Ele não vai ter atitudes na linha do Bolsonaro, entendeu? Não vai, ele é outra história. Então, assim, ele já se flexibilizou muito, já se modernizou muito e tal, já fez um upgrade considerável, né? Mas tem coisas que ele não vai abrir mão, né? Ele é daquele jeito, a gente não tem como mudar, né? Com certeza. Mas vai, Carol, desculpa aí a imagina. O gostoso é essa troca de informação, essa conversa boa. Mas então, aqui em São Paulo, eu acho que a questão do Boulos, que eu acho que é muito proveitoso, é a questão da ocupação. Você tem muito morador de rua, e assim, você vê que é uma crescente. E assim, poxa, o PSDB, o que ele faz? Que o Dória ração humana, tacar água em morador de rua, tirar cobertor de morador de rua. Então, assim, a política do PSDB, a política tucana aqui em São Paulo é cruel. E assim, o Boulos ele tem realmente projetos muito bons de ocupação. Poxa, você tem um monte de prédios abandonados.
colocar essas pessoas nesses prédios, poxa, bacana. Eu acho que ele vai, sim, decepcionar muita gente da esquerda purista, ele vai, porque é inevitável, porque ele tem que governar. Assim como eu acho que o Ciro, em 2022, ele vai entrar, se Deus quiser, ele vai ter que fazer coisas que vai desagradar a gente, a militância. É governabilidade, isso aí é histórico, a gente não tem como fugir disso, é politicagem. Como você disse, os vereadores, a maioria são de direita. Então, assim, ele não vai conseguir aprovar projetos que sejam dessa extrema esquerda, vamos colocar assim. Então, assim, eu acho que é um processo. Eu acho que o Boulos tem muito a agregar em São Paulo. Sim, Covas não dá. Poxa, ele destruiu em Anhangabaú. Poxa, foi 93,8 milhões, se eu não me engano, uma obra absurda. Era um parque, era uma área assim linda, arborizada, virou aquele cimentado que alaga ainda. Acho que o Bruno Covas adora alagamento. Acho que esse é o conceito da cidade. Ele está tentando fazer um grande piscinão em São Paulo, já que não tem praia, a gente vai fazer. Ele está pensando na. Sabe, não dá, não tem como defender. Eu acho que a gente já chegou num extremo. Poxa, e ele tá lá, querendo ou não, por causa do sobrenome dele. Então, tipo assim, até que ponto o Covas tem essa experiência em gestão mesmo? O que ele mostrou, sabe, em São Paulo para poder justificar isso? Eu acho que São Paulo poderia, sim, dar essa oportunidade para o Boulos. Eu acho que o pessoal fala desse radicalismo, eu não acredito que seja esse radicalismo. Eu sei que não foi essa questão, mas eu falo porque o que as pessoas acreditam, o que a gente vê na internet, o que as pessoas replicam, principalmente em grupos de WhatsApp, bolsonaristas, essas coisas, essa ideia. Tá certo que eu já vi bolsonarista até defendendo o Boulos para poder ir contra o Covas, então não dá para entender mais nada do que está acontecendo em 2020. Tá uma loucura, porque tem essa briga, né, do Dória com o Bolsonaro, questão agora de vacina, então, assim, a nossa política de 2020 tá uma bagunça, né, já estava complicado com o Bolsonaro, eu acho que pós-pandemia tá mais complicado ainda, aqui em São Paulo essa briga com o governo, com o Bolsonaro, assim, o que vai implicar isso? Você vê que aqui em São Paulo pararam de dar os números do Covid, deu problema nos números do Covid, e aí agora você vê um aumento, o pessoal você já ouve falar em talvez um possível fechamento dos locais, pós-eleição, então assim, má gestão, assim, eu trabalhei na rua, como eu disse, tem uma distribuidora, eu tive que sair para fazer entrega de suco. São Paulo estava cheio de gente na rua, assim, construção civil não parou nem um segundo, sempre o pessoal trabalhando, sem máscara, todo mundo junto, assim, você vê que não tinha preocupação alguma do prefeito, assim, da prefeitura de São Paulo com aqueles trabalhadores, trem, metrô, tudo lotado, aqueles trabalhadores expostos àquilo, rodízio que foi colocado, poxa, teve rodízio o dia inteiro, isso não existe, sabe? Em vez de você deixar as pessoas irem de carro para poder ter o isolamento, não. O Dória e o Covas colocaram rodízio e obrigou o pessoal a ir de ônibus. Pô, e reduziu a frota, então não faz o mínimo sentido. Isso é total falta de preparo. Então, assim, acho que já deu de PSDB aqui em São Paulo e falta o pessoal entender isso, tanto aqui na cidade quanto no estado. Você vê que São Paulo tem um potencial absurdo e é subutilizado, sabe? Merenda, tudo por baixo dos panos, problema de merenda, problema no metrô, uma série de coisas que o PSDB faz e esconde. E tá na hora de mudar, acho que o paulistano tem que ver isso e tem que fazer essa mudança. Acho que domingo é essa oportunidade. Vamos lá, vamos torcer, então, para que essas mudanças comecem acontecendo, né? E que sejam positivas para 2022. Não, e eu espero muito que o Boulos faça essa ponte, né, com o Ciro, assim, depois desse apoio, que ele realmente esteja aberto a um apoio ao Ciro em 2022, né, eu acho que é isso que a gente espera. Vamos ver, né, o que vai acontecer. Vamos ver. Deixa eu escutar agora o Igor. Vai, Igor, conta aí pra gente. Bom, assim, o que eu imagino em relação a Boulos em São Paulo, assim, eu acho que realmente ele sofre de muito preconceito em relação ao tipo de luta que ele faz. Eu acho que até assisti o Roda Viva,
E ele falou uma coisa que eu acho muito interessante, que é em relação a esse extremismo, que todo mundo pinta, esse é extremo. Mas vamos imaginar uma situação aqui. Imagina esses filmes, sabe esses filmes de catástrofe? Imagina aí, tá todo mundo lá, tá a família conversando, o pai vai para o trabalho, aí as crianças estão em casa e de repente, sei lá, cai um meteoro, ou tem um abalo, alguma coisa, a energia vai embora, ou tem um ataque de zumbi, aí as pessoas começam a fugir de carro, né? Aí de repente o carro quebra, aí entra num supermercado, aí já está invadido, aí as pessoas não vão pagar por aquilo, as pessoas tomam porque precisam, né? As pessoas chegam ali e tomam um negócio porque estão precisando comer, ali é sobrevivência. Só que a gente não para pensar que as pessoas que estão na rua já vivem essa vida de catástrofe. Quem vive na rua, sabe? Quem é morador de rua já vive assim, sabe? Se a gente acha, a gente assiste um filme e acha que é justificável, a pessoa que estava ali, ela tá pegando uma comida ali no mercado, ou se abrigando ou invadindo algum canto, porque ela está numa situação desoladora, a pessoa que está na rua já está nessa situação, né? Então, nós temos que ter essa visão humanista e pensar na pessoa que, o nosso próximo, essa pessoa que é igualzinha a gente, né? Que tem desejos, que tem sonhos, que tem uma vontade de ter uma família, de ter um lugar, né? E a questão que o Boulos fala também, que faz esse negócio de invasão, normalmente é a prédio abandonado, né? É o déficit habitacional que existe, tem muito prédio, muita casa que não tem ninguém morando e tem gente morando na rua, sabe? Quando a gente vê, sei lá, um rapper desses norte-americanos num vídeo jogando dinheiro para cima, a gente para pensar como é que é razoável ter tanta gente com aquela quantidade imensa de dinheiro e ter uma pessoa que não tem um centavo para comprar uma garrafa de água, sabe? O que é que está errado? Então, assim, eu acho que a questão do Boulos, ele representa bons valores, apesar dele não ter preparo, assim, algum preparo administrativo, técnico, né? Eu acho que o Boulos, ele representa uma coisa nova, principalmente para São Paulo, que é a principal cidade do país, e eu acho que também São Paulo tem 12 milhões de pessoas, a cidade. Eu moro na Paraíba, a Paraíba tem 4 milhões, então a cidade de São Paulo tem 3 vezes a população do meu estado. Então, é muita gente, né? O estado de São Paulo concentra cerca de 20% da população do Brasil, né? Então, eu acho que você ser prefeito, tendo esses valores na cidade, na principal cidade do país, é muito importante, sem contar que a região metropolitana, que envolve como o Taboão da Serra, né? Isso aí mexe com as pessoas, porque nós somos militantes, né? Nós temos os valores de militantes, mas o povo do dia a dia não está ligando muito para o partido, o povo tem dores, né? E o povo quer que essas dores sejam sanadas. E o que o povo está cansado é de ouvir explicação, porque quando o povo cobra alguma coisa, ele não quer ouvir uma explicação, ele quer que você resolva, né? Enfim, eu acho que o Boulos é uma coisa importante nesse momento, né, em São Paulo, porque, inclusive, São Paulo está sendo governada pelo PSDB, no caso, o governo do Estado, né, há 26 anos, né, e eu acho que é importante, e aí tem todo um aparelhamento da mídia, né, e eu acho que isso é importante na própria capital de ser desmontado, né? E assim, eu acho que Boulos dentro da prefeitura ele vai mudar algumas coisas porque ele vai ser obrigado, porque ele precisa se enquadrar na parte administrativa. Então isso aí ele vai mudar o comportamento. E assim, ele tem uma vice que é Erundina, que ela já foi prefeita, né? Então tem uma experiência ali, tem muita gente querendo ajudar. E assim, toda a esquerda a gente viu um vídeo, tem Ciro, tem esqueci do Flávio Dino, tem a Marina e até o Lula, né? Tá no vídeo dando apoio para o Boulos, e eu acho que é importante nesse momento, sabe, os valores que ele representa. Então, assim, eu acho que chamar, por exemplo, que ele faz um vandalismo, não sei o que, radicalização para quem está em casa, quem tem comida, quem tem, sabe, quem tem trabalho, quem não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, é radicalização. Mas para
quem está na rua, você vê que, assim, as pessoas que são mais pobres, elas são mais radicais, elas tendem a ser um pouco mais radicais em relação... Mas aí tem uma coisa também que talvez as pessoas não saibam se expressar, não saibam para onde direcionar essa raiva, né? E aí talvez tenha uma polarização que a gente não goste muito, que as pessoas não gostam de ouvir, mas as pessoas que estão, que têm uma vida melhor, né? Elas tendem a criticar e dizer que está todo mundo sendo muito radical. Não é assim, tudo se conversa, mas tem coisas que não dá para conversar. E em relação à questão de como vai ficar São Paulo, cara, o Brasil está sendo governado por Bolsonaro, e só isso já é mais do que justificativa, porque se esse cara consegue ser presidente, o Brasil ainda não desmoronou completamente, porque tem instituições fortes, não vai ser a cidade de São Paulo que vai desmoronar com o Boulos. Então, essa é a minha opinião em relação a ele. Só pegando um gancho, né, Igor, que eu falei sobre a questão da ansiedade, né, de ver como que seriam essas eleições. Eu já me considero realizado. Só de ter visto essa derrota, né, querendo ou não, assim, monumental do bolsonarismo nessas eleições. É claro, eu não sei dizer no interiorzão, né, como a Carol mesmo falou, que lá em São Caetano tem muitos esses núcleos ainda muito direitistas. Eu imagino que devam ter muitas cidadezinhas, né, mais no interior, né, que acaba tendo, infelizmente, alguns desses tipos aí, mas que acabam não fazendo muito estrago também, porque, né, estão ali contidos pelas questões locais. Mas eu gostei muito, assim, no geral, né, ainda faltam algumas boas grandes capitais aí, Fortaleza, Recife, né, que virão também, mas por mim, eu acredito que, assim, deu um sopro de esperança muito grande mesmo, porque o medo era surgirem, né, candidatos fortes do bolsonarismo, né, ou de outras, sei lá, facções de direita. O próprio Bolsonaro, né, um tempo atrás, estava querendo montar o seu partido, né, não foi para frente. Então, assim, está havendo um certo declínio, eu quero acreditar nisso, né, e a partir daí, a gente começar mesmo um plano de limpeza, né, um plano de limpeza desse pessoal aí, porque não dá. Isso deu muita esperança mesmo. Eu gosto também desse raciocínio, viu, Jusemar, de ter essa percepção, sabe? Eu também fiquei atenta ali, a gente focaliza mais nas principais cidades, né? Assim, nas cidades mais numerosas, como é que seria o feedback, como é que o pessoal ia estar aqui. Aqui todo mundo que foi, o candidato oficial do partido dele aqui, se bem que ele está sem partido, né? Mas o que seria o candidato do 17 aqui nem pontuava nas pesquisas, entendeu? É um advogado aqui e tal, tem um certo conhecimento. Advogado? Advogado, o Carlos. E, tipo assim, tentou, mas ele nem pontuava nas pesquisas. E a outra candidata que tentou se aliar a ele, então, tipo assim, também não teve, não progrediu, sabe? Assim, não era o Carlos, mas era ela que é uma delegada que era delegada, mas eles não tiveram o boom que esperava, sabe, de surfar naquela onda que teve, graças a Deus, em 2018, não. Vai, Carol, fala aí. Não, aqui em São Paulo ainda teve muita divisão do bolsonarismo, só pegando o gancho no que você falou, entre o Russomano e o Mamãe Falei. Eu conheço muito bolsonarista de São Paulo que acabou indo pro Mamãe Falei, até pelo histórico do Russomano, que é horrível. Que é um absurdo esse homem tá... 9% do Mamãe Falei. Aí se já foi o outro lado também. Eu fiquei absurdamente indignado. Como que aquele cara conseguiu, olha, mais do que o PT, inclusive, né? Que foi vergonhoso, né? Sim. Inclusive foi um absurdo o PT não apoiar o Boulos, eu acho que, né, foi... Não precisava eles serem lançado o Tato, porque era sem chance alguma, né, de ser eleito. Mas só pegando mas não deixou de lançar. Não, jamais. Não deixa de lançar. E o absurdo é depois culparem o próprio Tato, né? Isso. Que o Lula não teve coragem de assumir que foi o próprio PT e falou que foi questão do Tato. Jamais. Isso aí foi absurdo. Eu tinha feito uma previsão também, eu fiz algumas postagens nesse sentido, dizendo que o PT seria varrido, né? Exagero um pouco, né? Exageros à parte, mas acabou quase que isso, né? Então, assim, os extremos, essas polarizações, elas ficaram bastante prejudicadas, né? O PT não conseguiu avançar. Só puxando um gancho no que o Igor falou, o que eu vejo muito aqui no ABC, né, que é, como eu falei, essa tendência do PSDB,
esse afastamento das pessoas, do trabalhador em si com a esquerda. Aí é um trabalho até da própria mídia, assim como o Igor falou, é pintar essas pautas da extrema esquerda como se a esquerda fosse só baseada nisso. E isso acaba afastando o trabalhador, porque ele fala, pô, eu tô aqui com fome, eu tô aqui cheio de dívida, eu tô aqui com um monte de problemas, e vocês estão me falando de pautas que são importantes também, eu não tô dizendo aqui que não devam ser lutados, mas eu vejo assim, a mídia se aproveita muito dessas pautas para poder jogar contra a própria esquerda. E eu vejo muito isso aqui, pessoas que trabalham em montadoras, são trabalhadores, são do próprio sindicato e estão ali votando no Bolsonaro, estão apoiando o Bolsonaro por, eu sou contra a esquerda, eu sou contra o comunismo, esse fantasma do comunismo que persegue, né? Então, assim, eu vejo muito isso aqui em São surreal, Paulo. Né, gente? Não, exatamente, tipo assim, Então, coisas que você via no século passado, o pessoal está reforçando aqui ainda. É bom você falar isso, Carol, até eu fazer agora uma vez, não vou falar, eu quero perguntar e também aprender um pouco, até com a Laura, com o Igor, que já tem mais experiência, talvez você possa dizer isso também por ser sindicalista. Vocês acham que é possível a gente, de uma certa maneira, também educar o nosso entorno, usar também o partido, né, para isso? Eu vi que aqui no PDT da capital muito isso. Tem lá um grupo de formação, inclusive, formação de candidato, alguma coisa do tipo. Gostaria muito de, se possível, trabalhar com isso também, contribuir nesse sentido de, né, trazer debates, levar o próprio PND, levar o livro lá, criar um grupo de estudos, levar isso para as pessoas, né? Porque falta, às vezes, até informações básicas mesmo, né? Eu vejo, às vezes, pelos meus alunos, às vezes na sala de aula, enfim. Vocês acham que também é esse o papel? Vou deixar o Igor e a Carol responderem primeiro, eu te respondo por último. Quer responder primeiro, Carol? Pode ser. Eu acho assim, eu acho que é importante, eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho, o trabalho de base é super importante, eu acho que é ele que vai definir 2022. A gente tem sim que passar, a gente tem que mostrar o PND, tem que colocar ali embaixo do braço e militar por isso. O que eu acho que a gente tem que aprender é a linguagem, conseguir trazer de volta esse pessoal trabalhador para o discurso da esquerda, que eu acho que tem essa distância. O pessoal é muito preso ainda nessa ideia do PT como esquerda única, sabe? O pessoal, o PT que é de esquerda, tanto que tá essa briga, né, aqui das eleições, o pessoal cada hora fica jogando o PDT para um lado. Até fiz um post. A hegemonia, né? Exatamente, fiz um post no Twitter. Vocês podem chamar o PDT do que vocês quiserem, até incluindo a Marta Rocha, mas ela tem. Ela vai fazer a diferença. E, assim, eu acho que é importantíssimo, mas a gente tem que, talvez, ajustar a linguagem. Então, é uma coisa que eu vejo até no Ciro, conseguir ajustar essa linguagem para a gente conseguir conversar melhor com todas as esferas da sociedade. Porque, para mim, é um absurdo uma pessoa da comunidade, um trabalhador, votar no Bolsonaro, defender ideias totalmente de direita, defender privatização. Contra ele próprio, né, cara? Exatamente. É uma falta de associação incrível, de identidade, né? Exatamente. E, assim, até como sindicalista, eu vejo a gente perdendo o direito a cada dia. É uma luta, isso que... Eu trabalho em empresa grande, eu não posso reclamar da minha condição, mas eu vejo empresas menores, condições de trabalho cada vez piores. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que fazer, mas a gente talvez tenha que ajustar a linguagem para a gente conseguir conversar com todas as esferas da sociedade. Mas é importante. Perfeito. Vai, Igor. Assim, o seguinte, eu acho assim, nós tivemos um resultado para a gente analisar, né, o que aconteceu nas eleições municipais, que de ponta a ponta do Brasil a direita ganhou, né? E assim, é uma centro-direita, né? Mas de ponta a ponta foi assim. Eu acho que a gente tem que aprender, a gente vai ter que aprender a conversar com o nosso povo. A ideia de a gente de mostrar o plano nacional de desenvolvimento de Ciro é muito importante, mas eu acho que primeiro a gente vai ter que tentar entender o povo. Porque eu acho que a gente vai ter que ir até as comunidades, a gente vai ter que... E assim, quando eu falo comunidade, eu não falo simplesmente em relação à renda pequena, eu falo em relação aos grupos, né, os grupos da nossa sociedade, porque a gente vai ter que conversar e entender, né, onde é que está a cabeça de cada um. A gente vai ter que entender, assim, quais são as dores, porque o bolsonarismo, ele se infiltra fácil porque ele não precisa de explicação.
né? Enquanto nós, que somos da esquerda, nós precisamos, vamos falar de industrialização, de economia, de não sei o quê, e a gente dá toda uma explicação que é difícil das pessoas conseguirem acompanhar, e Bolsonaro chega lá e a turma dele espalha qualquer coisa que é completamente absurda, que não faz nenhum sentido, e não precisa de explicação, porque é só você aceitar. Se você aceitou aquilo, já está aquilo, já é na sua cabeça. E assim, as pessoas, elas acabam aderindo a esses pensamentos também, porque não só que é fácil, mas quanto mais gente elas veem aderindo àquilo, e enfim, e assim, essa ideia de conspiração também tem se desenvolvido muito no Brasil. Dá uma coisa para essas pessoas que veem essa ideia de conspiração como se elas estivessem por dentro de uma coisa que as outras não estão vendo, sabe? Então dá meio que elas se sentem como se elas tivessem um poder. O privilégio ali, né, de estar sabendo um segredo. É o olavismo. O olavismo, né? Você não sabe, você está sendo enganado, sabe? Então, as pessoas estão... É uma coisa, assim, que dá uma força para as pessoas, elas... agora eu já entendi qual é o seu jogo. Então, a gente precisa tirar o povo dessa paranoia. É uma dessas coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que trazer o debate para a racionalidade, tentar fazer as pessoas pensarem racionalmente e conversar, porque a gente vai ter que participar da vida de todo mundo para poder... Olavo tem ração. O Olavo tem ração. Não, razão. Né? Ração. Né? Isso é o olavismo puro, né? O Olavo é aquele cara que fala, é ele que sabe os autores que ninguém nunca leu, ele que sabe das teorias que nunca ninguém desenvolveu, e ele que sabe dessas informações ocultas, né? É terrível. Até uma dica para vocês, não sei se vocês chegaram a gostam e acompanham os podcasts, só para um rápido parêntese que eu me lembrei aqui, né? Tem um podcast maravilhoso que foi feito aí pela revista Piauí, acho que foi a revista Piauí, que é o Retrato Narrado. Eles fizeram toda uma espécie de um documentário sobre o Bolsonaro, né? Desde quando ele começou, como que foi formando aqueles seus ideais, tal, e agora, no finalzinho, eles fizeram um episódio bônus, né, de uma das entrevistas, uma das pesquisadoras, de uma entrevista que fizeram com o Olavo. E aí eles fizeram essa análise, né, que ele, enfim, esse tipo de... O que caracteriza muito ele é esse cara que vende, né, uma ideia que ninguém sabe do que é, para você parecer como se você fosse um grande intelectual, como se estivesse decifrando o mundo, né, e na verdade são essas ideias aí que não param em pé, não tem pé nem cabeça. Né? Exatamente. E assim, normalmente, como essas ideias não precisam de explicação, basta você acreditar. E a gente está criando esse sistema de paranoia. E aí a questão da religião tem sido muito forte, e a gente vê que tem pessoas religiosas que estão se aproveitando, na verdade, bastura. Aqui foi, nessa última eleição, aqui são 27 vereadores. Dos 27, só 2 são de esquerda, foram eleitos. E assim, e dos 2, um deles ainda estava no cargo. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que melhorar, assim, nossa conversa antes de chegar, assim, eu ouvi o pessoal falando, não, vamos juntar, eu acho que até o grupo conversa para debater o PND, eu acho que a gente, nesse formato, a gente vai continuar conversando só com nós mesmos. E nós não vamos conseguir conversar com o povo. Eu acho que a gente precisa muito, muito entender o povo. E assim, não é chegar lá e dizer, estou aqui para te ajudar, eu sou o Salvador, vou trazer um Salvador para você, que o povo não quer isso, sabe? A gente tem que chegar, tentar entender e tentar trabalhar e viver um pouco ali no meio. Eu acho que é mais ou menos por aí. Que reflexão acertadíssima, né? Eu acho que do Igor aqui nesse... como é a linguagem, né? Assim, não é apenas de compreender as necessidades, é também não se apresentar como Salvador, mas ao mesmo tempo oferecer respostas, né? Isso é a pergunta do milhão, né? Como é que a gente faz isso? Principalmente considerando todas as nossas realidades, né? Todas as nossas peculiaridades aí de cada cidade, de cada região e etc. e tal. Tu fez uma pergunta bem difícil agora, viu, Jucemar?
E, assim, não existe resposta fácil, né, para problema difícil. Um desafio que eu acredito, assim, que dessa experiência todinha, todas essas conversas que eu tenho tido aqui na bodega e tal, com pessoas que são do partido, acho que desde quando, assim, eu brinco com o Mário Eringer, eu digo a ele que ele não estava na Santa Ceia, mas ele tirou os pozinhos da mesa, né, os pozinhos de pão da mesa. Então, porque assim, desde quando fundaram o PDT, o Mário, tipo, compõe o PDT e tudo, então ele está muito tempo no PDT. Mário, acho que é o extremo, assim, eu acho que foi a pessoa que veio aqui, eu não sei se a Juliana tem tanto tempo quanto ele, mas eu acho que ele faz parte, né, muito tempo, tem toda essa militância nossa, cirista, que chegou agora, que veio agora, então existe um leque muito grande, sabe, de gente aqui que eu já conversei, e eu vejo muito, assim, esses desafios, muitos desafios. Através do partido, a gente tem a Fundação Leonel Brizola, a gente sabe que a educação no PDT é um ponto, né, uma base, é um ponto fundamental. Então, assim, existe já assim, alguns cursos montados, acho que até de oratória mesmo, acho que eu já vi alguma coisa dentro da página da Fundação Leonel Brizola, que seria de preparo e de orientação para os nossos candidatos, etc. e tal. Só que o que é que a gente vê na prática, que eu acho que é o que Igor viu muito lá na cidade dele, lá em João Pessoa. Ele estava ali se preparando, estava junto do diretório já há algum tempo, e quando chegou em cima das eleições, então vem o que a gente chama dos caroneiros. Às vezes não é nem caroneiro no sentido pejorativo, mas é quem chega ali do nada, que não conhece nada, que não entende partido como representatividade, é uma sigla. O cara precisa estar afiliado em algum canto, se ele quer se candidatar, né, quer ir para a vida política. Então, ele acha que é só preencher aquela ficha e tal. Então, essa mudança dessa realidade, assim, digamos que da qualificação das nossas pessoas aqui, é uma parte que a Fundação, ela serve para isso, ela se presta para isso. Eu ouso até dizer, assim, o doutor Manuel Dias também esteve por aqui, que é o presidente da Fundação, né? Ele já esteve aqui numa live especial que a gente fez, e eu acredito, e ele é uma pessoa extremamente aberta a propostas, a inovações, a novidades. Então, se a gente chegar para ele, doutor Manuel, eu tenho aqui uma proposta, sei lá, de qualificação, de não sei o que eu quero desenvolver a respeito através da Fundação Leonel Brizola, eu duvido que ele vá, tipo, brecar de alguma forma, sabe? Então, isso aí, eu penso que é uma coisa que é um desafio para a gente, que é do diretório, pensar e tipo, até conseguir fazer, porque o desafio da educação, que Ciro muitas vezes fala tão acertadamente, em relação ao que a gente vê hoje, por exemplo, os alunos, os estudantes que estão dentro das escolas hoje, ainda estão em processo de formação, o quanto é difícil você manter a atenção dessas pessoas simplesmente com o livro. Você tem que ter outros recursos, você tem que fazer um upgrade, entendeu? Na forma de ensinar, na forma de passar, que aí casa com o que a Carol falou, o Igor falou, em relação à linguagem, a você saber transmitir o que é importante e prender a atenção daquela pessoa, ou de uma forma que seja efetiva. E, sabe, a gente tem um desafio muito grande, a gente não consegue construir, tipo, essa resposta assim, instantaneamente, de como é que a gente vai fazer para qualificar os nossos candidatos, qualificar os nossos quadros, entender como é que você vai saber, por exemplo, olhando talvez pela vertente do partido, pelo lado do partido, como é que você sabe que você não vai qualificar uma pessoa e daqui a pouco ela vai embora para outro partido e tudo aquilo que você fez para preparar, tipo, não foi, entre aspas, jogado fora, né? Que não é, na verdade, qualificação e o que você aprende e ensina e estudo, então isso não se perde. Mas, enfim, então são muitas coisas que a gente precisa observar nesse contexto, assim, sabe, de só falando dentro do nosso, que seria, digamos assim, a preparação do nosso time, né? E se a gente for pensar ali no universo, no que está ali do lado de fora, nas pessoas como o Igor falou, que a gente observa esse nível de paranoia, esse foi um dos temas que eu mais explorei aqui nas nossas conversas na bodega, eu pelo menos tentei, porque eu queria entender de fato o que é que faz uma pessoa ou ser terraplanista, ou, sabe, ou partir para essas extremidades, ou como é que a pessoa acha que aquelas coisas absurdas que o Bolsonaro falava no discurso dele, aquilo calava o coração de alguém para a pessoa se sentir
porra, representada, sabe, naquele miserável ali, não sei o quê. Então, eu conversei aqui com a historiadora, eu conversei com a doutora em linguística, eu conversei com um monte de gente, com uma pessoa da psicologia, com várias áreas, sabe? Porque eu queria entender o que é que leva as pessoas a pensarem isso. Me preocupa ainda, de certa forma, essa história aí do olavismo, sabe, de ficar sendo, porque assim, eu imaginava que terminadas as eleições do Bolsonaro eleito, esse povo ia ser, como é que chama, desmamado, digamos assim, mas não foi. Eles continuam ainda sendo alimentados, tipo, o cercadinho continua ali sendo, né? Ou seja, veio o movimento antivacina, veio os terraplanistas, esse povo, os zumbizados e não sei o quê, e continuam ali. Agora vê a história dele, não quer tomar vacina porque é da China e a China é comunista e tem chip no não sei o quê. Sabe de onde é que vem isso? E o pessoal no Amapá, ele chegando lá, e o pessoal, Bolsonaro, o pessoal que tava ali sabe, no aeroporto, sabe? Aí você fala, não é possível, pode ser pago isso, não pode ser pago, entendesse? E aí, assim, algumas coisas a gente consegue hoje já compreender de alguma forma, digamos que o que é que leva o que é que levou uma parte dessas pessoas a agirem dessa forma, ou aonde é que elas estão presas. Mas o rompimento dessa barreira, porque é uma questão, uma das explicações que eu mais gostei é assim, o senso crítico que a gente tem, que é muito característico da nossa militância, e é por isso que a gente toca tanto fogo no roseiral e etc. e tal, o senso crítico ele foi desenvolvido numa época de educação, lógico que tem as exceções, mas da geração pós-ditadura militar. O pessoal que estudou, digamos, até que chamava científico, né? Na época militar, então a parte do senso crítico não foi tão propiciada, não foi tão desenvolvida. Você ia para a universidade, mas os cursos que eram da área de humanas, que aí a gente, né, é mais propenso a desenvolver, a questionar e etc. e tal, era totalmente censurado, podado e tal. Então, hoje esses tiozinhos que a gente vê aí do Zap, as tiazinhas do Zap, o povo que vai pedir o fechamento do STF, se você observa assim, em linhas gerais, a faixa etária e etc e tal, o pessoal que está ali engajado no WhatsApp, que não tem mais o que fazer, ou seja, sei lá se estão aposentados, que diabo mas que passa o dia inteiro mandando mentira, né, repassando. Então, faz parte ainda, é um resquício daquela época, sabe? E aí, se a gente quisesse quebrar isso hoje, a gente tem que pensar como é que a gente vai desenvolver o senso crítico nessas pessoas, né? Isso exatamente. Esse seria o X da questão se a gente quisesse quebrar essa bolha deles. Como é que você vai desenvolver, trazer essas pessoas para a realidade? Seria puxar elas, trazer o senso crítico, né? E a gente não conseguir, tipo, como é que a gente faria isso? Eu não sei, seria a pergunta, mas esse seria um caminho. Mas aí, para eu não ficar muito triste, o meu raciocínio aqui ficou pensando como era que a gente poderia compensar isso, essa gama de pessoas, esse número de pessoas que tem essa característica, eles são assim, né? E aí me vem à mente, e eu sou muito esperançosa e gosto muito de pensar na juventude, nas pessoas que não votaram ainda, vão votar a primeira vez em 2022, as pessoas que votaram a primeira vez em 2020, até em 2018 ainda, né? Ou seja, é um número, eu acredito que muito grande, eu nunca fiz essa pesquisa, mas eu acredito que seja talvez até um número muito maior de eleitores ou de possíveis eleitores do que propriamente esse grupo que a gente chama hoje do grupo do núcleo duro de Bolsonaro. Bolsonaro pode fazer a aberração que for e eles vão, sei lá, não vão nem ligar, né? Então, eu penso, assim, eu voltei, assim, mais a minha atenção, já que eu tinha, entre aspas, pelo menos para mim, a minha curiosidade estava satisfeita em relação a quem são essas pessoas e por que pensam assim, para esse outro grupo, entendeu? Dos jovens, desses que eu falei para vocês agora. Então, eu penso, enquanto militante, que se a gente conseguir, se a gente deveria direcionar a nossa força, a nossa energia, para conquistar esse novo público, essas novas necessidades, que são as pessoas que vão estar no Brasil, serão a continuidade, né, do nosso país,
para os próximos anos. Uhum. Muito mais do que... Fala. E tem um detalhe, né, que a gente também não pode, assim, manter os pés no chão, né, porque eu disse, mas eu acho que eu fiquei razoavelmente satisfeito com o resultado das eleições, espero que em 2022 caia, no nosso caso, caia o Bolsonaro, né, assim como caiu o Trump, mas o que alguns têm dito, né, o fato de cair o Trump, cair o Bolsonaro, não significa que vai encerrar o trumpismo, o bolsonarismo, né, que é tudo isso que vocês falaram, né, infelizmente essa massa de pessoas, né, essas pessoas que talvez estavam ainda, né, tímidas, vamos dizer assim, estavam em estado latente, infelizmente elas conseguiram, né, saíram mesmo, parece que saíram do esgoto. Sim. E, enfim, a culpa é do Titãs, inclusive. A culpa é do Titãs, eu digo, que ficou cantando bichos escrotos que saem dos esgotos, que vem enfeitar o meu lar. Volta tudo por enquanto. Eu digo que a culpa é do Titãs. Eu estou brincando, eu amo Titãs, mas essa música sempre me vem na cabeça. Vai, Igor, você ia falar alguma coisa? Eu só ia complementar o que você estava falando. Você estava falando sobre o entendimento desse entendimento do bolsonarismo. Eu gosto, às vezes, de ilustrar. Eu não sei se vocês já viram um programa que chama Efeito Carbonara, que é um mágico que ele faz umas explicações como se fosse... Acho que travou, gente. Ups, acho que voltou. Então, assim, simplesmente um mágico e ele faz ele pega algumas coisas, assim, ele se disfarça de garçom, se disfarça de vendedor de loja, se disfarça, é um programa assim, e aí a pessoa vem atender, vai comprar alguma coisa a ele faz alguma mágica ali, a pessoa tenta transformar aquilo ali numa explicação científica e a pessoa acredita. Sabe? Porque hoje em dia, como a gente assiste muita televisão, a gente vê muito filme, muita novela, enfim, séries, e assim, as coisas que a gente vê na televisão, elas não são realidade. E elas alimentam muito, né, a nossa mente. A gente cresceu assistindo televisão, assistindo filme, e aí as pessoas ficam com aquilo na cabeça de que viu uma coisa no filme, talvez seja possível. Então, tem um dos episódios que ele chega, ele está servindo cerveja, e ele pega um copo mais ou menos desse tamanho e uma garrafa que é um pouco menor, e ele tira a tampa e começa a encher, e enche o copo inteiro. Depois ele pega outro e continua enchendo. A mulher faz, olha assim, mas como é isso? O que é que você está fazendo? Aí ele pega e diz, ele como sempre, ele dá uma explicação pseudocientífica, né? E aí ele pega e faz, não, é porque é uma compressão que eles fazem na garrafa e cabe muito mais cerveja, porque a indústria não gosta, sabe? Aí vem envolver fatores econômicos, e assim, porque a indústria, ela é gananciosa, ela pode colocar muito mais cerveja do que cabe, né? Sabe? E assim, ele vai falando coisa assim, a pessoa vai acreditando. O bolsonarismo, ele tem disso. Sabe, você conta qualquer coisa com um leve termo científico ou com qualquer coisa assim, já está lá, né? Então a gente tem esse problema. E a fake news, né, que se reproduz muito, ela é muito mais atraente porque ela é diferente da realidade. A realidade é chata, né? Então você tem toda uma conspiração. Ela é transmitida, uma mentira é compartilhada 6 vezes mais do que uma verdade. É um dado que tem naquele documentário sobre as redes sociais agora, e ele fala isso com embasamento científico, porque é o pessoal do Facebook, do Google, daquela história lá, e eles sabem isso, né? A velocidade. Dilema das redes, né? O dilema das redes. A mentira, ela circula 6 vezes mais rápido do que a verdade. Agora, deixa eu dizer a vocês uma coisa, nós chegamos a 1h30 de live aqui, quando a nossa conversa inicial prevista era 1 hora. Eu quero agradecer demais a vocês aqui, a presença, a participação. Passou muito rápido, meu Deus. Passa muito rápido mesmo, então eu adorei conhecer vocês. Por favor, voltem sempre na bodega. Eu sempre digo que o canal é meu, mas a bodega é nossa. Então, vamos voltar com essa formação aqui, vamos voltar como vocês quiserem.
assim, muita gratidão mesmo. Quero agradecer o pessoal que nos assistiu até agora. Eu tenho absoluta certeza que vocês adoraram mais essa conversa aqui, que é uma conversa, eu disse a vocês que ia ser super rica, eu não tinha a menor dúvida que a gente teria esse resultado. Então, muitíssima gratidão, Igor, muitíssima gratidão, Jucemar. Carol, minha linda, muitíssima gratidão. Por favor, venha nos visitar no Elas com Ciro. Depois eu vou conversar. Só me chamar que eu vou. Vamos conversar em relação ao horário, né? Mas eu quero muito te ver no Elas com Ciro, tá, joia? Então, um beijão para todo mundo aí. Vocês fiquem com Só um adendo, só para citar Brizola, que os caminhos a gente encontra caminhando. Então vamos juntos que a gente vai se encontrar lá em 2022 com o Ciro presidente. Boa, boa, muitíssimo bem, parabéns. Então, um beijão para todo mundo que pessoal. Nos assistiu até agora. Ai, cadê? Valeu. Vocês fiquem aí para a gente fazer a nossa foto oficial, não encerra não. Sim, senhora.